Estamos agora na letra B de uma prova de 5 questões. Nessa aqui é o segundo parcial do tema B. Quando a prova tem 5 questões, letra A trata de um ácido ou base forte, letra B, ácido ou base fraca. Isso, claro, diante das provas anteriores. A gente vai tentando seguir esse padrão. No enunciado diz: se dispõe de uma solução aquosa de uma base fraca. Caso ele não diga assim explicitamente, a gente olha para a constante. Ele deu um Kb, constante de basicidade. Se fosse um Ka, seria constante de acidez. Então estamos tratando de uma base fraca. Kb, 3,02 vezes 10 a menos 6. E o valor do pH é de 8,30. E cuidado, se estamos tratando de uma base e ele deu pH, automaticamente a gente já vem para um cálculo inicial. Está aqui os dados que a questão deu. E acreditem, foi pouca coisa que ele deu, mas o suficiente para a gente encontrar a resposta. Então, não vou ler ainda a pergunta. Vamos dar uma pausa aqui. Ele deu um Kb, ou seja, trata de uma base, e deu um pH. Tratando de uma base, se deu pH, a gente para tudo e vem para cá. pH mais pOH é igual a 14. pOH é igual a 14 menos o pH, que ele deu nessa questão, que é de 8,30. O pOH é de 5,70. Então, a gente agora deixa de olhar para isso e olha só para o pH, que é de 5,70, desculpa, pOH. Por que isso? Porque estamos tratando de uma base. Isso aqui está induzindo a gente a usar esse valor e vai sair errado. Por quê? Estamos tratando de uma base. Com esse pOH na mão, a gente vai agora em busca, ainda num cálculo auxiliar, em busca da concentração de OH-, que vai ser 10 elevado a menos pOH. A gente viu em outra questão de outra prova que quando ele dava o pH, é possível encontrar a concentração de íons H+, pela fórmula 10 elevado a menos pH. Analogicamente, vamos dizer assim, podemos calcular a concentração de OH- utilizando o pOH. Então, cada um com seu cada qual. Se aqui fosse H+, aqui seria pH. Como aqui é OH-, aqui é pOH. Fazendo isso, e de novo para a gente praticar com a calculadora eletrônica, calculadora científica, desculpa. Então, como calcular a concentração de OH- a partir do pOH? A gente vai fazer 10, procura a tecla XY, vai abrir uma potência, 10 elevado a menos 5,70. 5,70. Fecha o parênteses, aperta igual. Temos aqui 0,50199. Então, eu vou pegar a vírgula e afastar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Por isso que ficou 1,99 vezes 10 a menos 6. Poderia ter deixado aqui 2,00 sem problemas, pelo arredondamento. Eu quis ser um pouco mais criterioso, deixei assim. Tudo bem, pronto. O pH na verdade cumpriu sua função. Nos deu o pOH e o pOH nos deu a concentração do OH-. O que fazer com isso? Vamos aplicar na tabela. Essa questão quer o quê? A concentração inicial da base. Concentração inicial da base. Não sabemos, vamos chamar de C. Concentração do ácido conjugado e da base e dos íons hidróxido. Como ele não disse nada, a gente considera zero. Ele não disse que tem nada no início. Quanto consome e quanto forma? A gente vai dizer que consome X, forma X. E no equilíbrio vai ter quanto? A gente viu que os reagentes, quando chega nessa linha aqui da tabela do equilíbrio, os reagentes vão ser subtraídos do que foi consumido. C menos X. E os produtos vão ser somados. Então a gente tem aqui X e X. Essa aqui é uma questão que falei para vocês em outra aula, que ela vai ter muita pouca informação, mas que a gente consegue resolver rápido. Eu estou fazendo assim estendido, porque é a primeira vez que eu estou explicando, mostrando para vocês. Então eu preciso estender um pouco mais. Mas isso aqui é papum. Vejam que ele deu duas informações. Kb, pH. De novo, pH a gente encontra pOH. pOH a gente encontra a concentração de OH-. Foi. Com o Kb a gente vai aplicar na fórmula da constante de basicidade, que é a concentração do ácido conjugado
vezes a concentração do hidróxido sobre a concentração da base. Vejam que ele nem sequer falou que base é essa. Ele só disse que é uma base fraca. A gente não precisa saber. Basta dizer que essa base vai gerar um ácido conjugado e íons hidróxidos que vão estar em equilíbrio. No início, ele tem uma concentração inicial da base, que não sabemos. Como ele não mencionou nada, a gente considera 0 para o ácido conjugado e 0 para o hidróxido. Vai consumir ou formar X em todos. A proporção aqui está sendo de 1 para 1 em todos. No equilíbrio vai ter o quê? C menos X e X do ácido conjugado, X de íons hidróxido. Aplicando na fórmula do Kb, nós temos, Kb é igual à concentração do ácido conjugado vezes a concentração do hidróxido elevados aos respectivos coeficientes dividido pela concentração da base. Vamos substituir. Quem é Kb? Então, substituímos aqui o valor de Kb. E agora, quem é a concentração do ácido conjugado e do hidróxido no equilíbrio? É X e X. O Kb é o valor dado no enunciado. A concentração do ácido conjugado no equilíbrio é X, assim como vimos na unidade 9. Nessa fórmula da constante, utilizamos as concentrações no equilíbrio. Então, o X vem para cá, elevado à primeira, X também do hidróxido, sobre quem é a concentração da base, C menos X. E com isso a gente vai ter uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Vamos ver o desenrolar dela. Falei duas variáveis, mas uma delas a gente já tem, que por estequiometria vamos descobrir. Descobrir não, vamos mostrar. Por quê? Quem é X aqui? É a concentração de íons hidróxido. E olha a informação que a gente tem, que veio lá do pH. pH que nos deu o pOH, que nos deu a concentração de hidróxido. Esse aqui é o nosso X. E pela proporção estequiométrica, esse valor aqui é o mesmo daqui. Cuidado, não é o mesmo desse valor daqui. Por quê? É algum valor que não conhecemos menos o que foi consumido. Como é que vai ficar então no cálculo? Vai ficar 3,02 vezes 10 a menos 6 igual. Quem é X? 1,99 vezes 10 a menos 6. Isso aí para esse X. Vezes 1,99 vezes 10 a menos 6. O outro X. Sobre C menos 1,99 vezes 10 a menos 6. E pronto, agora temos uma equação do primeiro grau, mesmo que não se assustem com essas várias potências, mas nós só temos uma incógnita, e é ela que vamos isolar e descobrir o seu valor. Vou transferir isso aqui para cá, para ficar mais organizado. E o que acontece agora? Meios por extremos. Tudo isso vezes tudo isso vezes 1, onde a gente tenta simplificar ao máximo. Como assim? Vou organizar aqui, meios por extremos, e seguimos com os cortes. Olha como está ficando, meios por extremos, isso multiplica tudo isso. Vamos fazer uma distributiva aqui, onde do outro lado vai ficar tudo isso vezes 1. Por que eu fiz dessa forma? Olha o que acontece, podemos cortar sem medo nenhum, cortar isso aqui com isso aqui. Já ajuda nossos cálculos. Vamos fazer 3,02 vezes C menos 3,02, a potência já foi embora, menos isso vezes isso, que vai dar um valor que vou colocar aqui daqui a pouco, e 1,99 vezes ele mesmo, vezes 10 a menos 6. Vamos devagarzinho. Olha como está ficando. 3,02 vezes C é isso aqui. 3,02 vezes 1,99. 6,01. Arredondando. E 10 a menos 6. A potência segue.
E do outro lado, a gente vai fazer 1,99 vezes ele mesmo, ficando 3,96,960. Tudo bem. Lembrando que essa potência aqui foi embora com essa lá no início do cálculo. E agora vamos isolar isso aqui que tem nossa incógnita. Esse fator que está, essa parcela que está subtraindo, vai passar somando. E eu vou poder somar os valores, fazer a operação dos valores. Do 6,01 com 3,960. Por quê? Estão na mesma potência. Vejam o que aqui é cálculos matemáticos. Andando um pouco mais no cálculo, temos que 3,02 vezes a concentração inicial, olha ela aqui, é o nosso objetivo da questão, é igual, cálculo aqui de soma de potências, o que é que a gente vai fazer? Repete a potência e soma os termos independentes, ficando assim. Ó, repetir, vou somar esse com esse, deu 9,97 vezes 10 a menos 6. E agora vamos passar esse número que está multiplicando, vamos passar dividindo e encontramos o nosso resultado final. Olha o que aconteceu. Passamos isso aqui dividindo, ficou assim. E agora dividimos esse com esse, mantemos a potência. Olha como ficou, 3,30 vezes 10 a menos 6 em mol por litro. E essa é a nossa resposta final. Vejam que ele pediu na questão a concentração inicial da base, esse valor aqui. Ele deu para a gente Kb e pH. De novo, recapitulando agora. Olhando a questão como um todo, vejam que a parte mais extensa dela foram os cálculos matemáticos, porque a interpretação vai ter essa chave, esse ponto-chave aqui, esse outro ponto-chave e esse. E entender que a concentração da base no início é C menos X. Vejam que não tivemos nenhum dos valores aqui do início, mas conseguimos a concentração inicial. E aí, recapitulando, montamos a tabela para poder organizar, mas vejam que a tabela nem é tão necessária como nas outras questões, mas é importante para ajudar. Quem tiver dificuldade no início, usa a tabela. De novo, com o Kb, a gente jogou na forma do Kb para encontrar a concentração da base, mas os valores aqui são do equilíbrio, ou seja, aqui a gente colocou o C menos X. O X a gente descobriu com a ajuda do pH, porque ele nos levou até o pOH. O pOH nos levou até a concentração de íons hidróxido. Esses íons hidróxidos são o mesmo valor dos dois produtos no equilíbrio. E foram esses valores que vieram para cá. Então, aí está nossa questão envolvendo base fraca.